Hoje vou compartilhar com vocês algo essencial para quem deseja pregar a palavra de Deus de forma eficaz e impactante. Você já se perguntou como estruturar uma mensagem que realmente toque o coração das pessoas e traga transformação em suas vidas? Eu vou te ensinar os 3 passos fundamentais para preparar uma pregação poderosa. Esses passos são a base para qualquer sermão, seja ele temático, textual e expositivo. Foi através desse passo a passo que eu comecei a pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso evento Como Preparar uma Pregação em 3 passos. Esse evento foi muito esperado por mim e eu creio que por você também. Hoje eu irei te ensinar de uma forma prática, rápida e bem descomplicada. Eu irei te mostrar no meu quadro daqui a pouco como você faz para preparar uma pregação, desde a escolha de um texto, como escolher o texto certo, o contexto, a sua aplicação, o que precisa realmente para crescermos na pregação. Eu quero que você entenda, antes de você iniciar essa aula, que toda pregação tem uma estrutura, toda pregação tem um início, um meio e um fim. E na teologia bíblica chamamos isso de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então a sua mensagem precisa estar estruturada. Você não deve preparar uma mensagem salada, porque senão as pessoas não vão conseguir te ouvir. Você não vai ser convidado para pregar. Você vai começar a sendo excluído de algumas igrejas, até mesmo da sua congregação. Daqui a pouco as pessoas não vão mais gostar de te ouvir, porque a sua mensagem tem sido uma negação. Mas não é porque você não tenha um dom, não é porque você não foi chamado, é porque você não está se preparando, você não está dando o seu melhor. Então você precisa dar o seu melhor. A sua mensagem tem que ser uma mensagem impactante, uma mensagem que venha entregar para as pessoas algo que elas possam praticar. Você não deve ser apenas um cumpridor de agendas. A sua vida precisa ser uma vida que venha revolucionar outras vidas. A mensagem que você carrega, a mensagem que você vai levar para o seu auditório, tem que ser uma mensagem poderosa, porque a Bíblia, ela é poderosa, ela é impactante. Se ela transformou a sua vida, ela precisa também, através de você como um canal, transformar outras vidas. Então, a mensagem bíblica tem uma estrutura. Toda mensagem tem um começo, tem um meio e tem um fim. Chamamos isso de introdução, desenvolvimento e conclusão. Grave muito bem isso aqui. Para quem não me conhece, sou evangelista, auxilio meu pastor local aqui em Timbaúba, cidade de Pernambuco. Então, auxilio meu pastor, sou professor de escola bíblica, professor de homilética, de teologia. Ensino pessoas a pregar a palavra de Deus. Venho trazendo aí um método que é prático, é eficaz, um método simples, descomplicado, onde qualquer pessoa pode aprender a preparar uma pregação bíblica e impactante. Tenho o meu curso principal, que é o curso Pregação Impactante. Daqui a pouco estarei trazendo essa oportunidade para você que deseja revolucionar ainda mais o seu ministério da pregação. Então me dedico nessa área, na área da homilética, que é a arte de preparar sermões bíblicos. Hoje eu estarei trazendo essa aula, como preparar uma pregação eficaz em 3 passos. Esses 3 passos são fundamentais, são necessários, essenciais para uma pregação bíblica. Através desses 3 passos, você consegue preparar qualquer sermão, seja ele temático, textual, expositivo, através do texto, contexto e aplicação. Através desses 3 passos, você consegue pregar qualquer mensagem bíblica. E foi através desses 3 passos que eu comecei a preparar uma pregação. Depois que eu conheci, depois que eu busquei mais conhecimento sobre texto,
sobre contexto, sobre aplicação de texto, a minha mensagem mudou. E eu tenho certeza que a partir desse vídeo, a sua forma de pregar, a sua mensagem, o seu conteúdo vai mudar. Você vai revolucionar de uma vez por toda a sua forma de pregar as Escrituras. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Iremos falar sobre os 3 passos para prepararmos uma pregação eficaz e poderosa. O primeiro passo para você preparar uma pregação é a escolha do texto bíblico. Antes de tudo, eu quero dizer que o texto é fundamental para uma mensagem bíblica. Sem texto bíblico, irmãos, não há pregação bíblica, pois o texto é o fundamento, é o alicerce, é por onde tiramos o nosso sermão, a nossa mensagem. Então, primeiro começa pela Bíblia, pelas Escrituras. O que é o texto bíblico? O texto nada mais é do que o trecho que você escolhe para pregar. É a porção das Escrituras, é uma porção da Bíblia, seja um capítulo, uma pequena passagem, enfim, é a parte, é o texto, é o versículo, é o capítulo que você escolhe para pregar. O texto bíblico é fundamental na preparação de uma pregação bíblica. Eu separei aqui para vocês 4 pontos essenciais para você escolher um texto que venha impactar. Veja só, primeiro ponto: textos objetivos, textos que despertem interesse e atendam à necessidade do público. Então, que seja textos objetivos, textos que despertem o interesse das pessoas, textos que estejam de acordo com a necessidade do público presente. Logo, é preciso você, antes de escolher um texto bíblico, orar ao Senhor, pedir direção a Deus para a escolha correta do texto correto. Então, ore ao Senhor, se consagre, busque uma mensagem relevante. É culto jovem, é culto de mulheres, é culto festivo, culto de varões, enfim, você precisa ter um texto certo. A primeira decisão, a primeira coisa que você precisa recorrer é aos pés do Senhor. Você precisa recorrer ao Espírito Santo e pedir uma direção para que Ele te dê um texto impactante. Segundo, textos de fácil e clara interpretação. Você não pode pregar um texto que você não conhece, um tema que você não conhece, que seja um texto fácil. Na maioria das vezes é melhor você pregar um Salmo 23, um Salmo 121, João 3, João 4, textos que sejam fáceis, textos que você já conhece, já pregou. Não queira impressionar, não faça o papel do Espírito Santo. É Deus quem age por você. Então busque um texto fácil, um texto de conhecimento fácil, um texto, vamos supor, falta uma semana para você pregar, 2 dias, 3 dias. Não recorra a textos que vai requerer de você um conhecimento maior, uma busca maior, ainda mais quando você não tem tempo para elaborar uma mensagem. Sabemos que o tempo é corrido. Então busque textos fáceis, textos pequenos, textos que narram uma história. Daqui a pouco vamos abordar sobre isso. Então busque textos fáceis para você não passar vergonha. Terceiro ponto: textos que expressam um pensamento completo. Busque um texto que traga uma narrativa completa, uma história, pois isso é muito bom, porque você tem um início, você tem um meio e você tem um fim. Aquela história vai se acabar. Aquela história teve um início, teve um meio e um fim. Então busque um texto que traga um pensamento completo, uma história completa. Então isso se torna mais fácil, esse tipo de texto se torna mais fácil para você pregar, para você aplicar para a igreja. Textos de milagres, pois na maioria das vezes os textos de milagres são textos pequenos, e textos que têm uma narrativa completa,
narra a situação daquela pessoa e como ela alcançou o milagre. Quarto ponto, que é muito fundamental: textos que estejam de acordo com o seu tema. Você precisa elaborar um texto que esteja de acordo com o seu tema. Você não pode, irmãos, preparar um tema sobre arrebatamento e pregar sobre um milagre de alguma pessoa. Então, se o seu tema é arrebatamento, aí você pega a passagem do cego Bartimeu. Não tem nada a ver. É um texto inadequado. Então, que o seu texto esteja de acordo com o seu tema. Assim a sua mensagem vai ser coerente ao seu tema e as pessoas vão te entender melhor. Aí você anuncia um tema na igreja, mas quando você vai ler o texto é totalmente desconexo, não tem nada a ver com o tema que você propôs para a igreja. No nosso segundo passo, iremos falar sobre o contexto bíblico. O contexto bíblico é tudo que está em volta do texto bíblico. É uma análise do texto bíblico, da passagem, daquela história. Então, o contexto é você fazer uma análise daquele texto em questão. É você analisar tudo sobre aquele texto, tudo que está em volta daquele texto. Às vezes a gente se encontra com um texto, um versículo meio obscuro, difícil de entender. Então, é necessário fazermos uma análise, pesquisar mais sobre aquele texto. Eu aconselho você, para entender um contexto de um versículo ou de um texto no seu todo, é bom você ter em casa comentários bíblicos, dicionários bíblicos, dicionários hebraico, grego, até dicionário da língua portuguesa também vai ajudar. Então tenha essas ferramentas. Então, eu expliquei sobre o contexto, que é tudo que está em volta do texto bíblico. Então, você precisa fazer uma análise profunda daquele texto para adquirir conhecimento sobre aquele texto. Eu separei aqui alguns pontos importantes sobre o contexto bíblico. Primeiro, o contexto bíblico envolve entender o que aconteceu, é referente ao passado. Então, ao analisarmos um texto bíblico, devemos ter em mente que todo texto tem um passado. Alguma coisa aconteceu antes para aquele texto surgir. Então, o contexto envolve também entender o passado. Você precisa entender o passado daquele texto. Segundo, o que está acontecendo é o presente, é no momento em que aquele texto foi escrito. Então, entender o contexto também está envolvido para você entender o texto bíblico. Não tem como, irmãos, entender o contexto sem antes entender o texto. Tudo surge a partir do texto, do presente, do que está acontecendo. Aí depois você vai analisar as causas, porque disso aconteceu. Primeiro se entende o estado atual, para depois entender a causa, que é o passado. Então, o que está acontecendo, que é o texto que você escolheu para pregar, você primeiro vai entender ele. Terceiro, o que vai acontecer, que isso envolve futuro. Existem textos que são proféticos, existem textos que geram consequências. Então, vale também entender o que poderá ser gerado através disso. Você se lembra de Nínive? Quando o Senhor mandou Jonas pregar na cidade de Nínive, era uma cidade que estava debaixo do pecado, e que se eles não se arrependessem, através daquele pecado, Deus iria destruir a cidade. Então perceba, o passado, o estado atual, primeiro, o estado atual daquela cidade era em decadência, em pecado. Deus não estava se agradando dos atos de Nínive, mas para eles chegar nesse estado atual em pecado, houve uma desobediência antes, houve um passado ruim. Eles desobedeceram e caíram em uma situação difícil. Então o futuro dessa nação
era destruição. Por isso Deus quis intervir, Deus quis entrar naquela história e mudar aquelas pessoas através de Jonas. Vamos para o quarto ponto. Quem está falando? Você precisa saber quem está falando. Quem está dizendo aquelas palavras? Quinto, qual o personagem principal daquele texto? Então, quem está falando e qual é o personagem principal daquele texto? Isso é muito importante você saber. Sexto, para quem o texto foi dirigido? Então, você precisa saber quem está falando e para quem está falando. Então, observe que é necessário identificar as pessoas presentes naquele texto. Sétimo, o que o autor quis falar ou quis dizer com o texto, com aquele assunto. O que o autor quis propor para as pessoas que estão sendo direcionadas àquelas pessoas? Qual é a mensagem central que o autor quis passar? Era uma mensagem de exortação? Era uma mensagem de arrependimento, de avivamento? Então, o que o autor quis dizer quando ele falou isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, o que Deus está dizendo, o que Deus quis dizer com essa fala, com esse texto? O Senhor quis dizer para nós que Ele o amou as pessoas. Ele nos amou de tal forma que Ele mandou Jesus, Ele enviou Jesus para morrer pelas nossas vidas, e todo aquele que nele crer terá a salvação. Então veja só, esses 3 pontos aqui são fundamentais: histórico, cultural e literário. Você precisa entender o contexto histórico, quem escreveu, quando escreveu, por quê e para quê. Então, quem, quando, por quê e para quê? São essas perguntas que extrai do texto bíblico lições valiosas. E o contexto cultural. Estude sobre a cultura da época, os seus costumes, as suas práticas. Isso vai ajudar bastante na exposição do texto bíblico. Terceiro, saiba do contexto literário. Se aquele texto é uma narrativa, está narrando uma história, é uma parábola. As parábolas Jesus contava para explicar coisas espirituais, às vezes assuntos difíceis. Jesus ia lá, pregava uma parábola, comparava. Parábola é uma comparação, não é uma história real. Parábola é uma comparação de um fato real, de algo real. Então uma parábola vem para ilustrar, trazer mais compreensível um assunto. É uma poesia, é um assunto escatológico, é um assunto profético. Então você precisa entender tudo isso para que você possa pregar uma mensagem impactante. Então, meus irmãos, essas dicas irão te ajudar muito para entender um contexto bíblico. No nosso terceiro passo, iremos falar sobre a aplicação. E confesso que essa parte irá revolucionar a sua mensagem. Se você prega as Escrituras e não aplica para a igreja, você está fazendo de forma errada. Você precisa aplicar para os irmãos, pois a aplicação é onde o pregador conecta a mensagem bíblica. Ele faz uma aliança com a história do passado, com a mensagem bíblica e a história presente, a vida dos ouvintes presente. Então, na aplicação, o pregador, ele conecta a história bíblica com a vida das pessoas que estão ouvindo. Então, a aplicação, ela gera essa aliança, traz esse conexo para a vida das pessoas. Por isso que é de suma importância você saber aplicar na pregação, durante a sua mensagem. Eu trouxe aqui alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, a aplicação torna a mensagem mais relevante e pessoal.
Então, vamos supor, você está lá pregando sobre amor. Você explica o que é o amor, você explica tudinho, bem direitinho, mas não chega para as pessoas e aplica para elas. Por exemplo, dizer que Deus é amor, todo mundo sabe, mas dizer Deus te ama, Jesus te ama. João capítulo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Igreja, Jesus passa nesse ambiente. Ele passa hoje na sua casa. Hoje está acontecendo uma revolução, uma mudança sobre a sua vida. Então a aplicação é necessária, porque trata com o pessoal, trata no individual. Segundo, a aplicação conduz os ouvintes a uma resposta prática e espiritual. Então a aplicação tem esse poder de dar para as pessoas uma resposta que elas querem, seja uma resposta prática no social, no individual, como também uma resposta espiritual. Então a mensagem do Senhor tem esse poder de dar para as pessoas algo que elas possam colocar em prática, seja na sua vida social, na sua vida individual, como também na sua vida espiritual. Então, não seja aquele pregador que prega horas, prega 40 minutos e não dá uma aplicação, não dá algo prático para as pessoas. Terceiro, facilita o entendimento e incentiva mudanças de atitudes e comportamentos. Veja só o poder da aplicação. A aplicação pode mudar atitudes, comportamentos, posições. A aplicação é muito poderosa, porque às vezes chega irmão na congregação que precisa de uma palavra. Então a aplicação vai direta, tem um endereço certo. A palavra do Senhor, a Bíblia, o texto bíblico, através da aplicação, vai direta com aquele coração, vai direta àquele coração que está necessitando ouvir uma palavra. E essa palavra pode mudar a sua vida, pode mudar o seu comportamento. Talvez essa pessoa fazia coisas erradas, tinha alguns comportamentos errados, mas através daquele ensinamento, através daquela aplicação que você deu, através do Espírito Santo, Deus pode mudar aquela vida. Então perceba, assim, sendo assim, a palavra de Deus não se torna apenas conhecida, porque você não foi chamado para ler o texto bíblico, você foi chamado para pregar, e pregar também requer expor o texto bíblico e aplicar para as pessoas, trazer a história do passado para o presente, aplicar para as pessoas, dar lições práticas para as pessoas, dar alguma coisa para que, através daquela mensagem, elas possam aplicar na sua vida e gerar mudanças. Então, a palavra do Senhor, através da aplicação, não só gera uma palavra conhecida, mas uma transformação prática na vida das pessoas. Veja como é poderoso uma aplicação. Aplique para as pessoas. Então, se for uma mensagem de milagre, diga: Jesus, Ele deseja te curar hoje. Se você crer, o milagre está sendo liberado. Então, aplique para as pessoas. Se é uma mensagem de avivamento, diga: hoje Deus está te renovando. Hoje o Espírito Santo de Deus está avivando a sua vida. Seja renovado, seja transformado, seja impactado pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, você precisa aplicar a mensagem bíblica.